Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando o resumo dos livros da Bíblia e hoje é o dia do livro do profeta Naum, que profetizou contra a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, que era um dos maiores inimigos do povo de Deus. Essa profecia de Naum está acontecendo por volta de 630 a.C. Antes disso, em 722 a.C., esse Império Assírio levou em cativeiro o povo que morava nas 10 tribos do norte. Vocês sabem que o reino, de Israel, o reino de Deus, que eles tomaram lá da Terra Prometida, e viveram durante muitos anos, tiveram seus reis. Então, eles foram divididos no reino de Roboão em 10 tribos para o norte, que se chamava Israel, e 2 para o sul, que se chamava Judá. A parte do norte se desviou de Deus rapidinho, não queriam saber dos caminhos de Deus. A parte do sul permaneceu mais fiel. Então, quando foi em 722 a.C., antes do que nós estamos falando de Naum aqui, esse Império Assírio, contra o qual está sendo falada essa palavra, tinha levado o reino do norte em cativeiro. Eles não conseguiram levar o reino do sul porque Senaqueribe foi contra a tribo de Judá e o rei Ezequias foi muito fiel a Deus, eles oraram, eles jejuaram, eles confiaram em Deus e Deus deu um livramento sobrenatural para eles. Então eles não conseguiram levar, eles perderam a batalha e não conseguiram levar os reinos do sul. Então nessa época os reinos do sul ainda estavam ali de pé. E os reinos do norte, aquelas 10 tribos do norte, já tinham sido espalhadas por todos os cantos, principalmente levados em cativeiro para a Síria. Então, esse império era um império conhecido pela sua violência, eles eram cruéis, eles eram atrozes, eles maltratavam mesmo as pessoas contra as quais eles guerreavam, então todo mundo tinha medo desse império assírio, e era um império poderoso. Mas o profeta Naum é levantado por Deus para falar contra essa cidade. E vocês sabem, quem acompanha os meus programas, há um tempo atrás eu falei do profeta Jonas, que foi falar contra essa mesma cidade, contra Nínive. E eles se arrependeram. E Deus não trouxe o mal que tinha prometido que ia trazer sobre eles, aquela consequência. Por quê? Porque eles se arrependeram, eles mudaram o seu coração, as suas práticas, e Deus, como fala aqui nesse livro que nós vamos ler, ele é tardio em se irar, ele tem misericórdia. Então ele viu que eles se arrependeram e manteve ali eles bem na cidade deles. Porém, agora, 160 anos depois dessa profecia de Jonas, Deus levanta Naum para falar contra eles novamente, porque eles estavam agora totalmente fora da vontade de Deus, estavam cometendo muita violência. Então, é levantado o profeta Naum para falar contra essa cidade. Eu queria ler com vocês aqui, logo no capítulo 1, versículo 3, diz assim, vamos pegar aqui a Bíblia. Logo no início está escrito assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Então veja, naquela época eles se arrependeram, então eles foram inocentados. Agora eles se tornam culpados, porque eles não querem mudar as suas ações, eles querem continuar praticando a violência, e aí Deus traz a sentença sobre eles. Depois eu quero ler com vocês o versículo 6, que diz assim, quem pode suportar a sua indignação, a indignação de Deus? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Porque esse império se achava tão poderoso, tão forte, mas quando Deus se levantar contra alguém, não há força humana que possa combater Deus. Vamos pegar agora o versículo 12. Ele diz assim, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Esse daí é o versículo 11, o 12. Assim diz o Senhor, por mais numerosos que sejam e por mais seguros que estejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Ou seja, Deus decretou ali o fim deles, porque eles não quiseram se converter. E continuava sendo falada a palavra e mesmo assim eles não mudavam as suas atitudes, os seus caminhos. Então Deus sela essa sentença com alguns versículos. Eu quero ler para vocês. O versículo 14. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil.
não tinha mais saída para eles, né? Porque eles não queriam mudar. Depois, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Ela era considerada uma cidade rainha, né? Uma cidade tão poderosa, mas estava decretado o fim dela. Capítulo 2, versículo 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Mais um decreto de fim. E por fim, o capítulo 3, versículo 7, há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Então, foi decretado aqui o fim para eles. E Deus ainda traz uma profecia para aqueles que tinham sido levados cativos lá do Reino do Norte, que Deus ainda ia restaurar eles novamente, ia trazer a glória a eles novamente. Isso está no capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, que era um dos nomes, né, de Israel, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Mas Deus restauraria a glória deles. Ou seja, esse inimigo ia cair por terra, e quando Israel também se arrependesse das suas más obras, ele também ia ser restaurado. Aí, o que Deus fala sobre Nínive? Por exemplo, você fala assim, nossa, mas o que ela fazia de tão ruim assim essa cidade para Deus ser tão contra ela, né? Então vamos ler lá no capítulo 3, versículo 3, que diz assim, ó. Vamos começar do capítulo 1, do versículo 1, porque você vai entender melhor. Ó. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Depois, embaixo aqui no 4, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, mestra de feitiçarias, vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e aí vai falando, né? Então, veja, que ele fala que era uma cidade sanguinária, ou seja, tinha violência, era uma cidade cheia de mentiras, né? Então eles enganavam, eles eram fingidos, eles roubavam, eram corruptos e eles não soltavam a presa, ou seja, a presa já morreu e ainda ficava lá destruindo, né? E acabando com aquela presa. Eles pegavam as pessoas e penduravam, assim, todas arrancadas pedaços do corpo para que as pessoas vissem. Eles pegavam as pessoas e puxavam de um lado e de outro, assim, para rasgar a pessoa no meio. Eram umas coisas assim meio tenebrosas, né? Então, por causa de toda essa violência, Deus não se agradava disso. Ia determinar o fim desse império. Você vê, eles poderiam ter tido outro desfecho. Porque se eles tivessem tido o mesmo caminho que aconteceu quando Jonas pregou ali, eles poderiam ter sido mudados seus caminhos e sido poupados. Mas depois disso, nunca mais, depois que aconteceu a destruição do Império Assírio, nunca mais se ouviu falar do povo assírio. Ele realmente arrancou eles e jogou no sepulcro, como ele falou aqui. E aí, no final, eu queria ler com vocês, no capítulo 3, versículo 19, que diz assim, ó. Que Deus realmente tomou essa decisão, né? Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Então veja, Deus, como diz nesse mesmo livro, é tardio em se irar. Ele é rico em misericórdia. E se nós nos arrependermos, se nós refletirmos sobre o que nós temos feito, sobre como nós podemos mudar para agradar a Deus, Ele com certeza vai nos perdoar e vai nos ajudar. E vai nos dar sabedoria para sabermos como mudar os nossos caminhos. Mas aqui, Deus já conhecia o coração desse povo e sabia que a chaga deles era incurável, que eles não tinham remédio. Então, por isso, só restava a consequência do que eles buscaram, que era o mal. Então, o mal sobreveio sobre eles foram destruídos e nunca mais existiram como povo. Então, o que esse livro nos mostra? Que toda consequência vem de uma decisão nossa,
que nós possamos tomar a decisão correta, buscar em Deus o certo e o errado, para que Ele possa fazer a diferença nas nossas vidas, para que nós possamos ter um final bom e não um final terrível como essa cidade teve. Então, eu espero que você tenha entendido. Leia em casa o livro, estude os versículos para ficar bem na sua mente essa história e mais uma parte da palavra de Deus. Na outra semana nós vamos falar sobre mais um profeta. Te convido a visitar os vídeos passados. Comece lá desde Gênesis, vá fazendo um estudo, porque nós vamos até Apocalipse, se Deus quiser. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.